Aos 19 anos, eu criei o meu primeiro produto digital, zero vendas. Aos 20, eu tentei hackear a API do Twitter para fazer propaganda automatizada. O Twitter me bloqueou. Aos 23, eu revendia seguidores falsos no Instagram. O lucro total foi de R$ 938,59. Durante 11 anos, eu falhei em praticamente tudo que eu tentei, até descobrir o que realmente importava. Nesse vídeo eu vou te contar a história de uma década de fracassos, mas que me levaram a construir uma empresa que hoje fatura quase R$ 1 milhão por mês. Seja bem-vindo ao canal do Moa, aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. Eu ia começar esse vídeo contando que eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás, mas aí eu fui fuçar alguns e-mails tal, e eu lembrei que eu tive uma MEI antes, né? Então fui olhar a data da MEI e já são 11 anos empreendendo. São 11 anos empreendendo oficialmente, né? Mas a gente começou antes disso, né? Eu lembro que eu tinha, sei lá, 20 anos, talvez menos. Eu juntei com 3 amigos e a gente criou uma agência de construção de sites, né? Chamava Max, e foi da Max que nasceu o meu primeiro produto digital. Nessa época, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, né, que, de forma bem simplificada, o que eles faziam eram construir sites para que se pudesse fazer pesquisa bibliográfica sobre saúde, num nicho ali bem específico, né? Eu não vou entrar muito no detalhe aqui, mas basicamente era uma empresa de construção de sites, tá. Quando eu entrei nessa empresa, eles trabalhavam com uma stack bem antiga, assim, pra época, né, era um PHP velho, um banco de dados proprietário deles lá, né. Logo no momento que eu entrei, estava rolando um movimento de modernização dessa stack, né, e o candidato à nova stack de construção de sites era o WordPress, né. Então, de repente, eu me vi construindo plugins e temas de WordPress. Lá na nossa agência, né, na Max, a gente vendia site institucional, né, então, se você pegar aí 15 anos atrás, o seu cartão de visitas virtual, né, entre aspas, era um site institucional, né, então você imagina que o Instagram, nem sei se existia Instagram nessa época, né, se existia não tinha a força que tem hoje, né, e a gente, por conta disso, tinha uma demanda bem relevante para a construção de sites, né. E aí você imagina que site institucional é tudo mais ou menos a mesma coisa, né, então, com o tempo a gente foi meio que padronizando essa construção, né. E aí eu, programador, né, desde sempre, olhei e falei: "Pô, eu consigo automatizar esse processo aqui, né". E aí eu tive a ideia de criar um produto em cima do WordPress para poder fazer sites institucionais, para poder fazer os nossos sites institucionais, né. E foi aí que nasceu o produto Max Site Fácil. Se você está curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Moa. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né. Para se inscrever, toca no primeiro link que está aqui na descrição. Valeu. A ideia era simples, né, era criar um plugin ali, um tema, um plugin, não lembro, acho que era tema, que o próprio usuário usasse, né, então seria um negócio meio self-service, que o cara poderia alterar títulos, alterar cores, né, ia vir um template ali meio padrão e o cara ia poder fazer algumas alterações e, em cima dessas alterações, construir o site dele, né. Era mais ou menos um copycat do que a minha empresa estava fazendo lá para os clientes deles, né, a gente ia fazer para clientes, empresas menores, pequenas e médias empresas, né, a empresa que eu trabalhava vendia muito para governo, né. E aí, obviamente, a gente não chegou a vender nenhuma unidade, né, eu não tinha a mínima noção de usabilidade, a gente até chegou a implementar um, 2 sites, usando esse template, mas era a gente que implementava, né, e aí, detalhe, ficou muito mais difícil implementar, desse jeito que a gente estava fazendo, ao invés de simplesmente ir lá e fazer o site, né. Essa empreitada ela não deu certo, basicamente porque eu não tinha a mínima ideia do que era um produto digital, né. Eu acho que esse termo nem existia na época, né, eu imagino que as escolas de produto, né, Facebook, Twitter, elas estavam começando a surgir ali, né, as boas práticas estavam começando a surgir ali, então eu não sabia fazer produto digital e aí não deu certo. Só que o Max Site Fácil, né, ele mostrou
um pouco aí da minha natureza hacker, né. Nesse caso, eu estava tentando hackear a construção de um site, né, e aí eu acabei criando um outro produto que tentava hackear a dinâmica de APIs do Twitter, né, era o publicidade no Twitter. Isso foi em 2011, no auge dos meus 20 anos de idade, né, eu tenho 34 hoje. E, basicamente, a gente estava no frenesi da chegada das redes sociais no Brasil, né, Facebook, Twitter, essas grandes redes sociais estavam chegando no Brasil, o Orkut também estava em declínio, né, e eu sempre fui muito nerd, né, eu gostava de ficar fuçando, entendendo como as coisas funcionava, né, até que eu me deparei com a API do Twitter, e eu olhei e falei assim: "Puxa, acho que dá pra fazer alguma coisa aqui, né". Eu não entendia nada de marketing na época, eu não entendia nada de produto, de publicidade, né, enfim, mas eu entendia de código. E a ideia que eu tive foi: e se eu usasse essa API para ficar monitorando hashtags e conforme uma hashtag fosse postada, eu enviasse uma propaganda para essa pessoa, né, eu respondesse o tweet dessa pessoa com uma propaganda. Então, sei lá, por exemplo, imagina que a pessoa postou hashtag FDS, né, de final de semana, e aí uma casa noturna ia lá e enviava uma mensagem para essa pessoa, respondia o tweet dessa pessoa, essa era a ideia, né. Genial, né, mais ou menos, tipo, no curto prazo até pode funcionar, mas deteriora o espaço ali da rede social no médio e longo prazo, né, ninguém quer ficar recebendo propaganda conforme faz um post, né, isso é muito chato. Na época, eu não conseguia enxergar isso, né, eu era muito jovem, eu não tinha muita noção do mundo, mas o Twitter conseguia, né, então o que eles fizeram foi impor limites claros, assim, na API, quem ultrapassasse esse limite era bloqueado, e isso inviabilizou o negócio de operar em escala, né. Eu até cheguei a testar com um, 2 clientes, né, chegou a funcionar o produto, mas não teve dinheiro, que é bom, eu não vi. E aí veio o Instaplay. Esse talvez tenha sido o meu projeto mais promissor, né, dessa primeira fase de empreendedorismo aí da minha vida. Basicamente eu estava numa época, assim, que eu queria ganhar dinheiro, eu queria ganhar bastante dinheiro, mas eu estava meio desiludido com a programação, eu estava participando dos projetos bem ruins, assim, muita cobrança, tal, eu estava meio de saco cheio do mercado. E aí no paralelo, um amigo meu que trabalhava com tecnologia também, ele saiu do emprego e montou uma cabine fotográfica, aquelas cabines que tinha em casamento, até hoje tem, né, que você tira foto e sai uma tirinha ali, né, você faz 4 poses ali dentro. Ele montou uma cabine dessa, começou a fazer evento e 6 meses depois ele estava ganhando uma bela grana, né. Aí um dia eu fui almoçar com ele, né, e ele me contou, ele falou: "Cara, a empresa que eu comprei o software para poder fazer a cabine, né, ela vende um software também para Instagram. Então como é que funciona? O software fica monitorando hashtags e se uma determinada foto for postada com uma hashtag, o software baixa essa foto e imprime essa foto, né, e aí você pode entregar essa foto de lembrança". Ele falou que alguns clientes já estavam pedindo esse tipo de serviço, mas ele não tinha nem estrutura, nem tempo para entregar esse serviço. Ele falou: "Cara, por que você não monta e eu te dou uma força aí nos primeiros seus primeiros trabalhos, né". E aí, lá fui eu, comprei uma impressora fotográfica, comprei o software, comprei um notebook e estava montado o Instaplay, né. Qual que era a proposta? A proposta era, imprimir as fotos de um evento, né, então vamos supor um casamento, a gente definiu uma hashtag para aquele casamento, o software ficava monitorando e conforme iam saindo as fotos, o software ia imprimindo e a gente expunha a foto ali num cantinho, né, fazia um varal bonitinho e as pessoas levavam as fotos de lembrança, né, era muito legal o impacto visual, né, o momento uau ali que acontecia era muito legal. E essa foi a empreitada que eu ganhei dinheiro pela primeira vez, né, não ganhei rios de dinheiro, né, mas ganhei algum dinheiro. E foi a primeira vez que eu empreendi mesmo de fato, né, foi a primeira vez que eu lidei com um fornecedor, que eu lidei com um cliente, que eu precisei vender, que eu precisei entregar, que eu precisei tocar um processo de ponta a ponta sem ter um chefe me cobrando, né, então as coisas tinham que sair da minha cabeça.
Foi a primeira vez que eu liderei um time, foi a minha primeira experiência no empreendedorismo. Esse foi o primeiro negócio que eu fiz que eu posso dizer que deu certo, né, deu relativamente certo. Até tinha potencial para se tornar uma empresa de verdade, mas eu não tinha coragem de dar win na época, né, eu tinha alguns medos, né, e eu também não tinha uma boa mentalidade, tipo, fazer evento dá muito trabalho, é muito cansativo, você tem que trabalhar de sábado, domingo, de madrugada, e eu não tinha eu gostava muito de sair na época, eu era meio baladeiro, meio boêmio, né, isso conflitava com a minha vida de diversão, e aí eu acabei não investindo energia nesse projeto, né. E tinha um detalhe também sobre mentalidade, é que eu queria ganhar dinheiro fácil na época, né, assim, eu não queria ter muito trabalho, né, e acho que inconscientemente eu ainda tinha um pezinho ali no digital, na internet, né, era uma operação ali muito física. Enfim, não foi pra frente. Mas o Instaplay ficou aí por uns 2 anos, mais ou menos, operando, até mais, não me lembro ao certo. Mas aí eu acabei, depois de um tempo, indo para uma próxima ideia, que era o InstaZen. Qual que era a ideia, né? Era um software de automação de redes sociais que atraía seguidores. Na real, a ideia não era minha, né? Era uma cópia de um site que eu vi, né? Uma empresa que eu vi na internet. Eles cobravam R$ 297 para poder liberar o acesso. Pelo que eu vi, eles estavam ganhando muito dinheiro, assim, dado o tamanho das redes sociais deles, né, enfim, eu comecei a fazer ali eu assumi alguns dados ali e aparentemente estavam fazendo muito dinheiro. Coincidentemente, eu conheci o dono da empresa anos depois, mais de quase 10 anos depois, e ele realmente ele confirmou para mim que eles ganhavam muito dinheiro, né, mas a empresa acabou não dando certo também. Aí nessa época, eu já estava um pouquinho mais macaco velho, assim, de saber que dava um puta trabalho ficar hackeando rede social, né. Eu fui procurar na gringa se tinha algum produto similar a esse, né, inclusive um white label, alguma coisa assim, e eu achei um produto que fazia exatamente a mesma coisa, e aí eu assinei o produto, olhei ele por dentro e eu descobri que ele usava uma tecnologia na época que chamava SPA, não sei se e aí eu descobri que o front do software se comunicava com o back através de uma API. Então por mais que eles não tivessem uma API pública, a API que eles usavam para se comunicar estava exposta ali, né, eu conseguia usar essa API. E aí o que que eu fiz? Eu construí um novo front em cima dessa API. Então, na verdade, eu não tinha uma empresa, né, na verdade eu era revendedor dos caras, só que não oficial, né. Aí uma semaninha de programação, consegui botar no ar, criei ali a página do Instagram, do InstaZen e saí para vender o InstaZen. Como? Usando o próprio InstaZen, né, então eu usava automação para poder alcançar pessoas, essas pessoas tinham contato com o InstaZen e começava a mandar mensagem ali pedindo para usar o software. Só para explicar, né, como que funcionava, era uma automação que você selecionava ali um público-alvo através de hashtag, e aí você dava um like na foto, você deixava um comentário, você dava um follow na pessoa, no perfil, né, tudo isso de forma automatizada. E aí conforme as pessoas viam essa interação, elas tipo, elas devolviam, né, a interação seguindo de volta, deixando um comentário na nossa publicação, e aí elas tinham contato com o perfil. E deu certo, as vendas começaram a aparecer, e junto com as vendas começaram a aparecer as dores de cabeça também, né. Alguns clientes começaram a tomar bloco, começaram a ter sua conta banida, e óbvio, né, porque que surpresa, né. E aí eu comecei a ficar com peso na consciência, eu falei: "Porra, os caras estão perdendo a conta deles aí de trabalho, e tal, deixa quieto". E aí eu decidi encerrar o serviço. Tem um outro produto que eu criei também que foi o Elege. Eu não lembro ao certo se o InstaZen veio primeiro ou se o Elege foi o primeiro, mas esse também foi um produto que praticamente não saiu do papel. Resumindo a história, né, durante alguns meses eu fui contratado para colocar um projeto numa empresa no ar, né, o projeto estava, quase pronto, só precisava botar para rodar e ganhei uma boa grana nesse projeto, inclusive. E basicamente o que esse software fazia, ele automatizava consultas em planos de saúde, tá. Então, sei lá, imagina um caso de uso de um laboratório, por exemplo, né. Para o laboratório poder fazer o exame de um paciente, através do plano de saúde, ele precisa checar
se aquele paciente está em dia com o seu plano de saúde e precisa checar também se o plano daquele paciente cobre o que ele está querendo fazer, né. Na época, tudo isso era feito de forma manual, então você imagina que um laboratório que atende 500, 1000 pessoas por dia, precisando fazer isso de forma manual, era um gasto de tempo, assim, absurdo, né. E eu fui contratado para implementar um software que automatizava essas consultas, né, de forma bem resumida era isso. O software eu acabei reescrevendo o software, que o código que tinha lá era muito ruim. O software foi ao ar, chegou a rodar em produção um tempo, mas o projeto acabou sendo descontinuado e eu, por consequência, fui desligado, né. Como não tinha nenhuma cláusula de propriedade intelectual do código ou de non compete lá no meu contrato, eu pensei: "Meu, eu vou pegar esse codebase e vou tentar vender, né". A empresa que me contratou para fazer não era uma empresa de software, né, esse software poderia ser usado em outras empresas parecidas com aquela, né. Criei um site, subi um material promocional ali, fiz alguns cold mails, né, e consegui uma mísera reunião que não deu em nada, né. Então, mais um projeto fracassado. E aí veio minha última tentativa de ganhar dinheiro de forma fácil, antes de eu ter emplacado bons projetos aí, que foi o crescimento social. Nas minhas incursões aí por fóruns, hackers, né, enfim, eu encontrei uns sites russos que vendiam seguidores fakes, vendiam interações sociais fakes, né, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais, e eles vendiam, tipo, por centavos, assim, era ridiculamente barato, e eles tinham você podia revender, eles tinham uma API, você podia revender, os serviços deles, né. E aí, o que eu fiz foi implementar essa API, né, fiz um site que implementava essa API, e revendia os serviços, né. Dessa vez era tão elaborado o projeto que eu até fiz uma amostra grátis ali de 50, seguidores, ou acho que era 50 seguidores, pra poder quebrar a principal objeção do site, que era: "Porra, será que isso aqui é verdade, né, será que eu não vou cair num golpe, né?". E aí nessa época eu já estava começando a estudar sobre marketing digital, né, e eu sabia que se eu tivesse uma fonte de tráfego qualificada, eu conseguiria volume de visitas e, consequentemente, volume de vendas, né. E eu já sabia qual que era essa fonte, era o Google Ads. E aí quando eu anunciei no Google Ads, quando eu fiz os meus primeiros anúncios, eu descobri, assim, no dia seguinte, que os anúncios chegaram até a rodar um pouquinho e tal, mas aí eles caíram, o Google derrubou os meus anúncios, porque, ia contra as políticas do Google, revender seguidores lá no Google, né. Sério? Tipo, óbvio que isso ia acontecer, né. E aí, puta, foi um banho de água fria, tal, né, mas eu estava determinado, e aí eu fui pesquisando, né, até que eu decidi tentar no Bing, e aí eu percebi que a política deles, a checagem de política deles era bem menos criteriosa, né, e aí eu até consegui anunciar ali durante uns bons meses no Bing, mas eventualmente eles me bloquearam também, né. O projeto até chegou a faturar, deu um lucrinho ali, né, eu até fui quando eu fui escrever, o roteiro desse vídeo, eu pesquisei aqui nos meus arquivos e eu achei a planilha financeira que eu controlava o fluxo de caixa ali, e eu vi que o projeto deu um lucro de R$ 938,59, tipo, sei lá, em meses, tá ligado. E aí, por mais que esse projeto tenha fracassado, né, eu acho que ele foi muito importante pra mim, porque pela primeira vez eu virei uma chavinha, assim, na minha cabeça, que eu falei: "Putz, é possível ganhar dinheiro no automático na internet, né, sem precisar ficar negociando, sem precisar ficar falando, atendendo pessoas, né. Você consegue implementar um sistema e esse sistema sozinho, o cliente se servindo sozinho, consegue gerar dinheiro. Isso foi uma quebra de paradigma, assim, na minha cabeça muito boa, né. E qual que é a conclusão de tudo isso, né? Gravar esse vídeo foi uma experiência, assim, bem catártica, né, porque o Steve Jobs diz que você só consegue conectar os pontos olhando para trás, né, e olhando, assim, para essa minha trajetória, eu consigo claramente conectar os pontos, né. Olhando para essas histórias, né, eu consigo perceber que eu sempre tive alguns diferenciais, né. O primeiro é o meu conhecimento em programação, o segundo é meu conhecimento em internet, né, e o terceiro é o meu conhecimento em redes sociais. Só que ao mesmo tempo, esses diferenciais, eles não eram devidamente explorados, porque a minha mentalidade era muito ruim, eu só queria
ganhar dinheiro fácil, eu não queria ter esforço, eu não estava preocupado se eu estava gerando valor para o cliente final ou não, eu não estava preocupado qual que era o problema que eu queria resolver, eu só estava tentando hackear o sistema e conseguir tirar uma grana nisso, né. E aí, graças a Deus, eu conheci o meu amigo Henrique Bastos e todos os meus, amigos do Welcome to the Jungle, né, da comunidade que o Henrique criou na época, eu conheci eles lá em 2017. Entendi pela primeira vez a importância de se gerar valor para o próximo, né, a importância que tem de um negócio gerar valor. Eu entendi que o dinheiro, ele é uma consequência da geração de valor e não uma causa, né, o dinheiro não é um fim, ele é um meio, ele acaba sendo uma consequência ali do valor que você gera para o seu cliente. Depois que eu entendi isso e comecei a aplicar isso na minha vida, a minha vida decolou. Aí em 2018 eu comecei a Codivance, ela deu super certo. Em 2000, finalzinho de 2019, começo de 20, eu me envolvi com o Renzo na DevPro e a gente teve uma trajetória de sucesso na DevPro também. E aí, comecinho de 23, eu coloquei o Tintim na rua e estamos aqui hoje chegando próximo dos 1 milhão de MRR, com 30 pessoas no time, mais de 2.000 clientes ativos, né, então, ou seja, um projeto de sucesso também. E, apesar de tudo, eu tenho orgulho dessa minha trajetória, né. Eu percebi que eu sempre fui muito persistente, que eu nunca desisti, eu sempre tive tentando, né, novos projetos. Beleza, as ideias eram ruins, a mentalidade era ruim, né, mas a vontade estava ali, né, a vontade de querer fazer estava ali. E aí conforme eu fui ajustando a rota no meio do caminho, né, e aí ajustando rota de habilidade técnica, né, de conhecimento, know-how, de, mentalidade, em determinado momento uma chave virou e aí de fato eu consegui ter sucesso nos meus projetos. Outra coisa que eu percebi também é que eu sempre tive uma boa capacidade de iterar, né, então o que que eu quero dizer com isso, né, eu dificilmente cometia o mesmo erro 2 vezes. Eu cometia um erro, eu aprendia com esse erro e quase sempre eu cometia erros novos, né, eu acho que a única coisa que eu ficava martelando sempre eram ideias ruins no quesito mentalidade, nesse lance de querer ganhar dinheiro fácil, que eu acabava não percebendo que isso era um erro, né, mas aí depois quando eu percebi, não cometi mais esse erro e aí a coisa decolou. Esses projetos ruins, eles me forjaram como empreendedor, né, foi fazendo coisa ruim que até um determinado momento eu comecei a fazer coisa boa e hoje sou responsável por bons projetos aí, né, então eu fico até pensando, né, quais serão os projetos do Moacir de 2035, né. É isso. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu me chamo Moacir Moda, eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e atualmente eu estou empreendendo com o Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os meus aprendizados ao longo da minha jornada e também os bastidores da minha empresa. Eu faço isso aqui no canal do Moa e também na newsletter do Moa, que é um e-mail que eu envio todo sábado para sua caixa de entrada, que eu compartilho esses mesmos insights e essas mesmas histórias, esses mesmos bastidores, só que por texto, né, então uma forma mais elaborada, mais aprofundada, né. Para você se inscrever na newsletter do Moa, toca no link que está aparecendo aqui na descrição, tá bom? Valeu, falou, tchau, tchau.